Boa noite, pessoal. Segunda aula do nosso curso aqui de como debater com quem quer que o Estado acabe. Esse título tão grandioso, né? Tanto em tamanho quanto no que se propõe, aqui do nosso Movimento Eficiência. A gente está no dia 20 de março e esse curso é um grande sonho que a gente está conseguindo botar em prática agora. O que que é o Movimento Eficiência e, né, e o que que é esse curso? O Movimento Eficiência é um movimento social que já coliga mais de 100 entidades representativas de classe do serviço público e a gente está querendo se apropriar do termo eficiência e trazer uma discussão pública sobre o que significa o Estado e dizer que o serviço público e o trabalho do servidor é eficiente, sim. De novo, ninguém em sã consciência diria que o que a Enel faz em São Paulo, por exemplo, é eficiente, e ninguém diria que o plano público, né, o Plano Nacional de Imunização, não vacinou todo mundo, não foi eficiente. Então, por que no debate público eficiência parece ser um monopólio da iniciativa privada? Contra isso a gente se levanta, porque lutar por isso não é só uma pauta corporativa. Para nós aqui, que por acaso somos servidores todos, isso é uma lutar pelo serviço público, trazer, melhorar a imagem do serviço público, significa criar um espaço em que o poder público fica mais propenso a investir. E aí a gente está falando sobre transformar vidas. Esse é o fundamento do nosso movimento. E dito isso, vou passar para o Marcos Alcir. Pessoal, muito obrigado e que a aula seja muito proveitosa. Marcos, é com você. Boa noite a todas e todos. É com alegria que a gente dá um prosseguimento a essa missão, né, Lins? A missão de a gente desmitificar o serviço público, o Estado, o servidor público, né, a função do servidor público. Nós falamos do Estado na primeira aula, no sentido de trazer à tona que o Estado é necessário, sim, mas ele é necessário, né, porque ele fala no Estado mínimo, acabar com o Estado. Sem o Estado não tem modo de produção capitalista, sem o Estado não tem produção. E o Estado também, ele não está aí só para, digamos assim, ser gerente de cassino, não é? Ele está aí para distribuir a renda, aquilo que é produzido pela sociedade é distribuir para fomentar o bem-estar do cidadão, né? E, nesse sentido, como é que ele fornece o bem-estar? Através do serviço público. Como é que ele consegue isso? Por imposto, né? Então, essa falácia de que o imposto deve acabar com o imposto não serve para nada, é discurso de meia dúzia de pessoas que detêm o poder econômico e não querem colaborar com o desenvolvimento do bem-estar de todos, né? Da sociedade como um todo. Então, nesse sentido, hoje nós vamos falar de serviço público nessa ótica do imposto, da necessidade de se arrecadar, mas com uma finalidade adequada, de uma compreensão de que o Estado deve utilizar serviços de boa qualidade para distribuir para o cidadão, e temos aí uma ótica da tributação e uma ótica do controle, né? Porque ele vai oferecer um serviço público de forma fiscalizada, controlada, não de qualquer forma. Então, para tanto, né, nós temos, eu vou apresentar o palestrante e os dois debatedores, né? Um pela ótica do tributo, né, que é o TSU, e outro pela ótica do controle externo normal de Perus. Mas vamos começar pelo palestrante, né, que é o professor Francisco Tavares, professor da Universidade Federal de Goiás e coordenador do Instituto de Sociologia Fiscal. Ele realiza pesquisas e atividades de extensão interdisciplinares entre o direito e a ciência política e a teoria social. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor pela Universidade Federal e pós-doutorando em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade de Brasília. Seja bem-vindo, professor. Como debatedor do ponto de vista do tributo, temos o Tatsu Sasaki, desculpe, Tatsu, graduado em Engenharia Elétrica pela
Poli, né, USP, com MBA em Gestão Tributária pelo FIPECAF. Atuou como analista no IBR Brasil, Resseguros, e na Receita Federal. Auditor fiscal da Receita do Estado de São Paulo desde 2010, tendo exercido funções na diretoria de informações até 2017. Representante fiscal na diretoria da representação fiscal e exerceu a função sindical de diretor de assuntos técnicos na Sinafresp, na gestão de 2022 a 2024. Seja bem-vindo, Tatsu. Pelo lado do controle externo, né, Tribunal de Contas, no caso ele é Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Amaury Perusso. O Amaury é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul desde 1992, advogado com especialização em direito constitucional. Foi assessor parlamentar e da presidência da ALRS, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, assessor superior da Secretaria de Coordenação e Planejamento e coordenador técnico da Secretaria de Administração e Recursos Humanos no Estado do Rio Grande do Sul. Professor, conferencista e pesquisador sobre formação histórica e econômica do Brasil. Presidente da FINAS-TC, vice-presidente da CONACAT e diretor de Relações Internacionais da Pública Central do Servidor. Bom, eu passo a palavra, então, agradeço a participação, seja bem-vindo, professor, passo a palavra para o professor Francisco Tavares. Fique à vontade. Muito boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, doutor Marcos. Antes de tudo, uma honra, um privilégio ter como comentadores meu querido amigo Tatsu, doutora Maria. Queria saudar também meu queridíssimo amigo Vitor, já de longas batalhas, né, de vários contatos. E, portanto, é de fato um privilégio, é de fato uma alegria poder conversar com cada uma das senhoras e cada um dos senhores sobre uma série de questões que nós temos trabalhado no âmbito do Observatório Brasileiro do Sistema Tributário, um projeto que conta com colegas do direito, das ciências econômicas, da sociologia, da ciência política, e que se dedica a entender a nossa sociedade tomando as relações fiscais como variáveis independentes. O que que isso significa? A gente quer pensar a democracia, quer pensar as relações culturais, quer pensar o desenvolvimento, as próprias relações geopolíticas do país, à luz dos elementos fiscais. Então, hoje, o que eu me preparei para apresentar para Vossas Senhorias, com base nesse magnífico título do curso que vocês criaram, é discutir um pouco algumas questões que talvez estejam esquecidas no pensamento, na inteligência, na maneira como o campo do direito tributário, da contabilidade, da economia ortodoxa das finanças públicas tem pensado essa relação social de tributação. E, portanto, na primeira parte da minha fala, eu infelizmente terei que entediar ou cansar um pouco Vossas Senhorias com alguns elementos de história e de teoria. Mas eu prometo que eles, na verdade, serão apenas o prolegômeno, a introdução, para que ao final eu apresente duas pesquisas empíricas que foram produzidas aqui pela nossa universidade, uma delas financiada pela Febrafit e pela AFENG, duas associações de profissionais do fisco, e outra apoiada pelo Sindifisco Nacional. Vejam vocês como, e com todo o direito, alguns setores econômicos, por exemplo, ligados à atividade financeira, custeiam suas pesquisas em tributação. E às vezes falam em impostômetro, às vezes falam em um colapso da relação dívida-PIB no país, pedem determinadas reformas, pedem determinada política monetária. Nós sabemos que a indústria também custeia suas pesquisas com conclusões absolutamente legítimas, consistentes metodologicamente e pertinentes. Mas é verdade que a sociedade civil, que não é indústria, que não é setor financeiro, que não é o grande varejo,
também precisa produzir conhecimento científico rigoroso, consistente e que dispute no campo das ideias qual é a concepção de sociedade e de Estado que nós queremos erigir. A proposta do Observatório Brasileiro do Sistema Tributário é precisamente esta: construir a mais rigorosa, do ponto de vista metodológico e do ponto de vista teórico, a informação sobre o nosso sistema tributário para poder dirimir alguns mitos que muitas vezes atendem a interesses, mas não dizem toda a verdade sobre as nossas relações fiscais. Eu vou compartilhar a tela para a gente começar essa conversa, vamos ver se vai dar certo. Ok, então vejam vocês. Eu preparei um título que eu diria que é um subtítulo do curso, que assim se expressa: um tributo, utilizando o duplo significado desse termo, à liberdade e aos direitos fundamentais. Pressupostos fiscais da moderna sociedade que se baseia nesse mundo liberal democrático em que nós estamos, na democracia e no constitucionalismo. Portanto, nos direitos fundamentais e na vontade coletiva de cidadãs e cidadãos quanto às decisões públicas que lhes são relevantes. Eu vou começar essa conversa, como eu disse, com bastante teoria e voltando lá para o início do século XX, na Áustria, com um autor que se chamava Rudolf Goldscheid e que, por acaso, é quem propõe essa área do conhecimento interdisciplinar chamada de sociologia fiscal. O Goldscheid descobriu que o nosso Estado, esse que emerge ali com o mercantilismo, esse que começa a ganhar o seu corpo com as grandes monarquias absolutistas na modernidade, pelo menos a partir do século XV, é um Estado que tem uma diferença em relação a todas as formas jurídico-políticas que o antecederam. Ele é diferente da Grécia Antiga, é diferente da Roma, é diferente da Macedônia, é diferente dos povos pré-colombianos que usam a língua quechua, é diferente da sociedade confucionista. E uma importante e definitiva diferença desse Estado é que ele está apartado da economia. E o Goldscheid, em vez de chamar isso de Estado capitalista, de Estado democrático, de Estado liberal, ele chamou de Estado pobre. E disse que tem uma propriedade importante nesse Estado. Como ele não produz e não controla a atividade produtiva, esse Estado precisa negociar com o setor privado os recursos para implementar os objetivos coletivamente pretendidos. Ele chega a usar de uma ironia e diz o seguinte: olha, o Estado pobre é aquele que pode calmamente entregar o poder nas mãos do povo, mas o povo, ao chegar lá, não vai encontrar outra coisa senão cofres vazios. O acordo político, portanto, do Estado moderno não é apenas o acordo do sufrágio dos direitos fundamentais, mas tem que também ser um pacto fiscal segundo o qual cada um e cada uma decide custear essa máquina. É dessa forma política que estamos falando quando discutimos constitucionalismo, quando discutimos direitos fundamentais, quando discutimos políticas públicas de saúde, de segurança, mas tem uma peculiaridade nessa forma, para além do fato dela estar separada da economia. Isso nos leva a um economista austríaco, que depois se radicou nos Estados Unidos, chamado Joseph Schumpeter, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, mas o que eu quero retomar no Schumpeter? Ele também não gostava do nome Estado liberal, Estado moderno, Estado capitalista, Estado burguês, Estado democrático, e deu um nome que me parece o melhor possível para essa forma política com a qual estamos a lidar. Ele chama de Estado tributo. E por que que este é o Estado tributo? Porque, na verdade, essa forma que a gente conhece, que tem o direito de modo monístico, que entrega direitos fundamentais, que é a detentora ou a titular da unidade monetária, que se faz soberana como nenhuma outra forma política, nem os grandes impérios foi capaz de se fazer, que pela primeira vez na história da humanidade tomou todos os seus súditos por iguais. Todo mundo aqui lá na graduação leu Jean Baudin, leu Hobbes e sabe que essa é uma diferença da modernidade. Nenhuma outra sociedade tem uma forma política em que todo mundo está igualmente sob o palio da soberania. Mas o Schumpeter quer dar um outro nome para isso. Ele diz: o nome disso é Estado tributo, porque ele surge como uma resposta para um problema fiscal. A história, de modo muito simples, que ele vai contar falando da Prússia, onde hoje está a Alemanha, mas que o Norbert Elias vai contar falando da França, que outros vão contar falando das 13 colônias da América do Norte. E é sempre a mesma história na teoria do Estado.
dá conta do seguinte: esse Estado entrou em guerra. Imagina o príncipe na Prússia em guerra contra os turcos. Os aldeões que moram por ali não acham que a guerra contra os turcos é um problema deles. Mas o príncipe precisa convencê-los de que a sua guerra particular contra os turcos é um problema de todos para que todos a custeiem, financiem esse esforço de guerra. Ao fazer isso, estava inventado o conceito de interesse público, de nação, de bem comum, de coletividade. O problema é que esta coletividade, que se dispôs a custear esta guerra e esse aparato, não o fez sem contrapartidas. E disse: príncipe, eu banco sua guerra. Mas se é mesmo um interesse público, eu quero agora poder controlar para onde esse recurso vai. Alguns anos à frente, e eles dizem, vejam o que acontece em 1789 na França, mas se é mesmo interesse público, eu quero participar, eu quero votar, eu quero governar. Mais do que isso, se eu estou custeando uma máquina de guerra que será a mais forte e perigosa que já existiu em todos os tempos, eu quero ter direitos. Ela não pode incorrer contra a minha propriedade, ela tem que garantir a minha vida, ela tem que tratar todos nós que a custeamos de maneira igual. Estava fundado o Estado moderno e, subsequentemente, o Estado democrático. O Schumpeter diz, portanto, que se você quiser entender o espírito de um povo, seu nível cultural, sua estrutura social, os feitos que a política pode preparar, tudo isso está na história fiscal de um povo, para além de qualquer fraseado, né, que ele chama de misleading ideologies, né, ideologias enganosas, ele vai dizer. Se eu quero entender, portanto, o que é a prioridade de um povo para a saúde, eu pergunto qual é o orçamento da saúde. Se eu quero entender como esse povo pretende combater as desigualdades, eu pergunto quanto de tributos os ricos pagam e quanto de tributos os pobres pagam. O tributo é, portanto, uma chave para compreender o tipo de marco civilizatório em que nós estamos. É por isso, então, que não faz sentido a gente dizer que o tributo é um vilipêndio, uma subtração ou uma restrição ao direito de propriedade. Porque tanto lógica quanto cronologicamente, primeiro o Estado se organiza e depois ele reconhece a propriedade. Para que eu ande nas ruas com o meu automóvel e ninguém coloque um revólver na minha cabeça e diga o automóvel é meu, para que a gente não fique naquele quadro que o Hobbes descreve tanto no primeiro capítulo do Decíve quanto do Leviatã, dizendo foi um pouco o benefício quando todo mundo tinha direito a tudo ao mesmo tempo. Porque mesmo que eu seja mais forte, uma hora eu vou dormir e alguém vai lá e vai roubar o que é meu. Ou vai até me matar. Eu preciso de uma unidade política que reconheça a propriedade, mas essa unidade, para fazê-lo, precisa de estar paramentada. E para estar paramentada, ela tributa. Tem dois autores, acho que muita gente aqui já ouviu falar, conhece, que deram aula na NYU, agora estão aposentados. Um deles, o Thomas Nagel, um filósofo famosíssimo, e outro, o Liam Murphy, que trabalha com filosofia da tributação, que indicam muito claramente isso. Primeiro acontece o tributo, tanto lógica como cronologicamente, depois a propriedade. Portanto, o tributo é uma condição de possibilidade do direito de propriedade antes da restrição. Aqui no Brasil, a professora Hélida Graziani, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e eu publicamos um artigo em que a gente fundamenta essa tese. O tributo não é restrição a direitos fundamentais, mas é a sua possibilidade. Da mesma sorte, o professor Marciano Seabra de Godoy publicou há um ano um artigo dizendo a mesma coisa. A literatura hoje vai caminhando para esse consenso. Tributos, portanto, informam o binômio democracia e direitos fundamentais. E aí tem um autor que eu gosto muito, que conta a história do Estado moderno, e com isso eu já vou quase caminhar para a gente terminar o nosso debate estritamente teórico, que é o Norbert Elias, que em suas escavações historiográficas sobre como surge o constitucionalismo e a democracia, faz uma descoberta de chocar todos nós no século XXI em um país como o Brasil. Quem aqui gosta de teoria política sabe que teve um autor lá na Florença renascentista, na virada do século XV para o século XVI, chamado Maquiavel, que basicamente escreveu a sua obra, que é bastante atual até hoje, movido por um impulso. Ele ficava desesperado com a instabilidade política, a pouca prosperidade, a insegurança jurídica das cidades-estado na Itália, em especial da Florença, onde ele vivia. E aí o Maquiavel resolveu tentar entender como é que funciona, onde é que as coisas estavam dando certo. E olhava para a monarquia francesa, onde tudo ia muito bem, obrigado.
olhava para Roma antiga, claro, como bom italiano de cidade-estado, saudoso do Império Romano, né? Ah, eu queria governar com o meu povo, como governamos outrora. E a partir daquilo ele foi encontrando algumas regularidades, como um biólogo encontra regularidades em seres vivos, como um físico encontra regularidades em corpos estelares. Ele disse: olha, isso daqui sempre dá certo, isso daqui sempre funciona. E mais do que isso, ele descobriu: olha, um poder não tem que ser, antes de ser justo ou injusto, socialista ou capitalista, para usar um termo contemporâneo que, é claro, não existia naquela época. É, inclusivo, republicano ou excludente, tirânico. Antes de qualquer coisa, esse poder tem que ser poder. Ele chama isso do dever de manter el stato. E aí surge o conceito de razão de Estado e tudo mais. Maquiavel, portanto, fez um blá 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 danado. Muito bom, aliás, para tentar explicar o que acontecia que estava dando certo na França, o que acontecia que estava dando errado nas cidades-estado italianas, e transformou aquilo até num aconselhamento de príncipes. Um dos livros, aliás, se chama O Príncipe, todo mundo aqui leu, e nada mais é do que isso. Uma carta de regularidades, como um biólogo, dizendo isso dá certo, isso dá errado. Mas teve uma comissão diplomática de Veneza na mesma época que fez uma coisa muito mais interessante. Em vez deles ficarem tergiversando filosoficamente sobre o que dava certo e o que dava errado, eles mandaram uma comissão lá para Paris com a suposta finalidade de tentar congratular a monarquia por um casamento que aconteceria na corte. E mandaram uma comissão diplomática. Todo mundo aqui sabe, a diplomacia é um outro nome para inteligência de Estado. Eles foram lá bisbilhotar a França. E chegando na França, eles começaram a produzir um relatório. Por que esse negócio dá certo e por que as nossas cidades-estado na Itália se dão tão mal? E sabe o que eles disseram no relatório veneziano de 1492, que eu brinco que é um Maquiavel empírico e rastreado em documentos? Eles disseram o seguinte: a diferença lá na França é que primeiro eles fixam as despesas. Queremos ocupar tais povos. Precisamos gastar tanto. Queremos evitar a fome para não ter uma revolta do campesinato. Precisamos de tantos recursos. Precisamos aplacar as disputas entre a corte e a burguesia ascendente e, portanto, dar bastante cargo para a corte, mas, ao mesmo tempo, fomentar a produção da burguesia. Vai custar tanto. E olhem que curioso. Depois de fixadas politicamente as despesas, eles iam atrás das receitas. Estabeleciam um nível de tributos e convenciam politicamente. E sabe o que o relatório veneziano diz? Esta é a fórmula do Estado que prospera. Como de fato foi a fórmula do Estado que prosperou no maior império que a humanidade já conheceu, que é o Império Britânico. Todo mundo sabe, tinha um filósofo lá chamado David Hume que previa a frugalidade, a austeridade. O Hume já usava essa palavra naquela época. A coroa britânica tem que gastar pouco, não pode investir muito, tem que ser parcimoniosa, não pode pensar muito em grandes navegações, na marinha, nas conquistas. Por sorte, a coroa britânica ignorou David Hume e se endividou em mais de 8 vezes a riqueza existente no Reino Unido e criou o maior império que a humanidade já teve. Até para tristeza de nós que estamos aqui, onde foi, né, a área de colonização de europeus. Essa história é contada num livro de um autor chamado Mark Blyth, Austeridade, né? Ele vai contar a história dessa ideia. Então vejam vocês que, desde a Gênese, o tributo informa o Estado. E o tributo informa o Estado com base em despesas que são politicamente pré-fixadas. Aquilo que muitos anos depois alguns de vocês foram ler com James Buchanan, de outra maneira com o pensamento do Friedman lá em Chicago, e que a gente, quando liga a TV, escuta alguém dizendo: olha, o cobertor é curto. O Estado precisa cortar muito porque os recursos estão dados e eles são muito poucos. Todos os estados que prosperaram não prosperaram assim. Eles disseram: a gente quer alimentar todas as pessoas, então como é que a gente vai atrás dos recursos? A gente quer desenvolver ciência e tecnologia, então vamos atrás dos recursos. A gente quer garantir que todo mundo tem atendimento médico, então vamos atrás dos recursos. E não, os recursos são esses, agora vamos ver o que dá para fazer. E os estados que disseram os recursos são esses e agora vamos ver o que dá para fazer, pereceram. Então, para começar a nossa conversa, vejam a centralidade dessa forma chamada tributo. Mas tem mais. Teve dois autores que escreveram um livro, ele estava até aqui hoje na minha prateleira, mas eu não vou achar para poder mostrar a capa para vocês.
que é a Hoffman e o Norberg, produziram uma pesquisa só entre 1450 e 1789, com muito documento, em que eles descobrem, sabe o quê? O tal do Estado absolutista, na modernidade, é o verdadeiro Estado mínimo. Eu sempre brinco com os meus estudantes de graduação. Se uma criança vai ganhar uma boneca sob o absolutismo francês no século XVII, não tem um metro para poder dizer que essa boneca tem que ter determinadas regulamentações, não tem alguém para dizer que não pode ter tanto de BPA ou não sei mais o que, não tem uma regulação de como esse produto vai circular. Simplesmente joga a boneca para ela. O Estado não faz parte da vida das pessoas, mas é despótico, paradoxalmente, é autoritário. É o Estado absolutista. Porque vejam vocês, e esses autores provam isso com muita documentação, que vira dado empírico, nesse intervalo gigante entre 1450 e 1789, que na medida em que o Estado tributa, ele precisa se democratizar, porque quem é tributado exige prestação de contas. Mas, igualmente, na medida em que se democratiza, ele tributa mais. Portanto, há uma clara correlação positiva e mútua implicação entre tributação de um lado e o binômio direitos fundamentais e democracia de outro. E eu prometi para vocês dados empíricos, eu os trarei, dados produzidos por nós, ao final dessa exposição de hoje, mostrando quão atual é essa tese. O maior historiador do Estado moderno, morreu em 2009, o Charles Tilly, lá dos Estados Unidos, conseguiu explicar o mecanismo disso. E ele diz que é basicamente o seguinte: o Estado tem que intervir numa determinada realidade, colocar o direito, fazer a guerra, garantir a soberania. E para isso ele tem que extrair recursos, porque é um Estado pobre, digamos. Ele não produz. Só que quando ele extrai esses recursos, há uma resistência da população, num primeiro momento. E depois que a população resiste, o Estado reprime. Só que o custo de repressão começa a ficar alto demais. E aí ele precisa barganhar. E essa barganha tem um nome na nossa sociedade: constitucionalismo e democracia. Um raro consenso entre o frankfurtiano Habermas, o liberal da Public Choice Anthony Downs, um marxista como O'Connor e um schumpeteriano como Schumpeter, é o de que o Estado se democratiza como resposta a uma necessidade de tributar. E exatamente quando tributa mais, esse Estado libera possibilidades para atender a interesses coletivos e vai se democratizando mais em um ciclo que é positivo. Não é uma coincidência, portanto. Vocês conhecem o trabalho, por exemplo, da Clara Matei, que, né, produziu uma importante pesquisa histórica que saiu em livro em 2022, o fato de que as políticas de austeridade no pós-1929 terminaram no autoritarismo dos anos 30. E as políticas de austeridade do início dos anos 2000 terminam em um mundo de Orbán, de Duterte, de Erdogan, de Trump, e de um consenso na ciência política contemporânea que dá conta do perecimento dos regimes democráticos. Primeiro austeridade, depois crise democrática. Tem um autor chamado Wolfgang Streeck e outro chamado Closov que tem estudado isso de maneira muito detida, e a própria Clara Matei. Primeiro tributação, depois democracia. Isso também é identificado na contemporaneidade. O Michael Ross mediu essa relação entre tributação e democracia no mundo atual, e a Songu mediu isso, inclusive, em países não centrais, por exemplo, no continente africano. Depois da teoria liberal, capitalista, que influencia, inclusive, o pensamento neoliberal contemporâneo de Anthony Downs, eu não vou ler tudo isso aqui, mas basicamente esse autor passou a perceber que, de fato, a fiscalidade e a tributação são o motor dos estados, mas que tem um problema. Nenhuma cidadã e nenhum cidadão sabe tudo sobre o Estado. O Vitor, quando vai votar, ele está numa condição em relação ao partido político em que ele vota e em relação ao Estado que nós chamamos de assimetria informacional. Não tem como ele participar de todas as audiências públicas, ele lê todos os relatórios de auditoria que o doutor Amauri faz lá no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ele se informar sobre todos os detalhes acerca das preferências eleitorais que impulsionaram uma política. Se ele fizer isso, ele não trabalha.
E ainda não vai saber tanto quanto um aparato estatal. Ele está num grau de assimetria informacional. O Downs, diante dessa realidade, descobriu uma coisa. É muito mais fácil o Vitor perceber quanto de tributo ele paga, mesmo tributo indireto. No caso brasileiro, ISS, QN, ICMS, PIS, COFINS, IPI. E para quem se cansou dessa sopa de letrinhas, não se preocupem, a partir de 2032, IBS e CBS. Com um pouquinho de imposto seletivo. Ele percebe esse tributo, e claro, imposto de renda, imposto sobre patrimônio, ele percebe claramente, mas tem mais dificuldade para perceber a segurança pública. Não é todo dia que você é assaltado, ainda bem. Tem mais dificuldade para perceber a defesa civil. Não é todo dia que você é alvo de um evento climático extremo, extremo, ainda bem. Ele demora mais a perceber a educação, porque aquilo ali já faz parte da paisagem. Então, diz o Downs, num quadro de assimetria informacional que é estrutural, o cidadão percebe menos o bem que o Estado faz e percebe mais o tributo que ele tem que pagar. E aí ele faz um modelo contrafactual, é um economista, né? Sabe fazer esse tipo de coisa metodologicamente, e diz que se nós estivéssemos num regime de informação completa, é um contrafactual, claro, para argumentar, o Estado gastaria e arrecadaria muito mais do que realmente gasta. O título desse importante artigo, vejam, de um liberal, entendido por alguns como neoliberal. Não é um socialista que está dizendo isso. É Why is the budget too small in a democracy? Por que o orçamento é tão pequeno na democracia? Se os cidadãos soubessem o que eles não sabem, eles autorizariam o Estado a gastar muito mais. Eles autorizariam o Estado a tributar muito mais. Por isso, iniciativas como a de algumas e alguns de vocês, como esse curso, como o MOVE, como a educação fiscal, são centrais, porque há no modelo downsiano e depois em uma sucessão de pesquisas empíricas, evidência disponível a indicar que mais informação sobre o funcionamento da administração pública e da sua estrutura de direito tributário e financeiro implica maior autorização para que o Estado tribute e gaste. O cidadão percebe o benefício. A síntese da tese, portanto, é a ignorância racional dos cidadãos, né? Não a ignorância no sentido pejorativo, mas essa simetria informacional estrutural, conduz os governos a abdicarem de alguns gastos específicos em seus orçamentos, que estariam incluídos a caso os cidadãos fossem completamente informados. E a gente vai chegando para a contemporaneidade, quando se descobre da teoria que tributo é muito mais do que simplesmente arrecadar um recurso para bancar uma máquina estatal. Tem um autor muito bom, contemporâneo. Hoje ele é o diretor executivo da Tax Justice Network. Eles vão, inclusive, organizar um evento sobre justiça climática e tributação, que o Observatório Brasileiro do Sistema Tributário tem a honra de ser co-organizador na Unicamp ao final do ano. E o Alex Cobham, esse pesquisador, propõe a tributação como 5 R's. Vamos começar pelo final. Representação política. Como eu já mostrei para vocês, tanto histórica como empiricamente, tributação produz democracia. Então é um R. Segundo R, ratificação da moeda. O Estado emite a moeda e aceita que você pague o tributo na própria moeda dele. Com isso, ele fortalece a sua soberania e ratifica a autoridade monetária. Terceira finalidade dos tributos, reprecificação. Imposto seletivo é um bom exemplo. Querem ver outro? Sabem qual é a política pública entendida neste momento, segundo uma miríade oceânica de dados empíricos, como não a mais, mas a única com eficácia para a redução, nos termos das metas estipuladas no Acordo de Paris em 2015, da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera? Eu lamento em dizer, e até gostaria que fosse, mas não é crédito de carbono, mercado de crédito de carbono, os chamados Emission Trading Schemes. Não é. Pesquisa empírica já mostrou que aquilo não dá certo. Não é simplesmente estímulo à transição com apenas o gasto. A China, por exemplo, quase duplica ano a ano a sua utilização de energia eólica e solar. E sabe o que isso significa do ponto de vista das mudanças climáticas? E acabou de ser publicado um livro com muito dado empírico sobre isso, do Brad Christophers, que se chama The Price is Wrong. Isso não significa nada do ponto de vista das mudanças climáticas, porque a atmosfera é chata.
Ela não olha para a gente e fala assim, poxa, que legal, vocês estão usando energia solar. Ela olha e diz, olha, vocês continuam queimando carvão, vocês continuam queimando combustível fóssil. E surpresa, não existe correlação positiva entre aumento de energia solar e redução, por exemplo, de energia fóssil. Elas vão aumentando todas juntas. E sabe o que funciona? E que a pesquisa empírica mostra que funciona? Tributação sobre emissão de gás de efeito estufa. Por preço na emissão de gás de efeito estufa, com tributo, que libera dinheiro para quê? Atender defesa civil, atender emergência climática, gerar emprego e renda para as pessoas que vão ter que sair da indústria dos combustíveis fósseis. Eu tenho muita honra de dizer que foi um trabalho do Observatório Brasileiro do Sistema Tributário, uma minuta de lei que a gente, projeto de lei que a gente escreveu, que levou à Frente Parlamentar Ambientalista no Congresso Nacional Brasileiro a propor uma alteração na Lei Complementar 214, a lei que regulamenta a Emenda Constitucional 132, para que o imposto seletivo absorva a possibilidade de precificação das emissões de gás de efeito estufa. Tributo é, portanto, reprecificação. Qual não foi o debate da Lei Complementar 214, a época em que ela era ainda o PLP 68, ou da PEC 45, né, que depois se torna a Emenda Constitucional 132, quando a gente falou de bebidas açucaradas, quando a gente falou de automóveis, quando a gente falou de mineração. Tributo reprecifica. Tributo também redistribui. E aí eu acho que todas e todos aqui, quem estudou um pouquinho de ciências humanas em quaisquer das modalidades, sabe disso. A política mais eficaz para redução de desigualdades, construção de demanda e mercado consumidor amplo, propulsão de conversão produtiva com investimentos, por exemplo, em P&D e CIT, é a tributária. Só com gasto não resolve. E o tributo é o grande elemento, portanto, para cumprir, no caso do direito positivo brasileiro, o objetivo constitucional da República de redução das desigualdades sociais regionais. E não é que tributo também é recurso para pagar as contas do Estado? Veja, eu deixei por último. Os colegas da chamada teoria monetária moderna, que dizem que o Estado emite obrigações na própria moeda, eles chegam até a dizer, essa parte do recurso nem é importante. Eu não compactuo, não compartilho desse entendimento, mas vejam vocês, tributo é muita coisa numa sociedade. E agora, a gente pode avançar um pouquinho para falar primeiro de dados que não fui eu que produzi. De dados que foram produzidos pelo Fundo Monetário Internacional, num estudo que vocês podem jogar no Google aí, que se chama Tackling Inequality, né? Lidando, conduzindo, enfrentando a desigualdade. É um estudo de 2017 do FMI. E eu extraí aqui apenas um das dezenas de gráficos que tem nesse estudo, ele é grande. E a pergunta é: que país nós queremos e onde é que nós queremos morar? Prestem bastante atenção aqui nessa primeira tabela, que está dizendo composição dos recursos tributários por região. Tá vendo a barra aqui nesse histograma, a maior barra de todas? Que está dando uma carga tributária batendo em quase 30%. Aliás, eu não gosto do nome carga tributária, eu prefiro relação tributos-PIB, porque o tributo não é uma carga, mas ao contrário, é uma possibilidade do direito de propriedade, da livre iniciativa, do livre mercado, da segurança e de todos os outros direitos fundamentais. Mas, pois bem, a maior relação tributos-PIB está aqui, ó, economias avançadas. A segunda maior, Europa emergente. A terceira maior, América Latina e Caribe. A quarta maior, Ásia e Pacífico. A quinta maior, Oriente Médio e Norte da África. E, finalmente, África Subsaariana. Sobe o tributo, aumenta o desenvolvimento. Sobe o tributo, aumenta a democracia. Sobe o tributo, aumentam as liberdades fundamentais. Onde tem menos tributo, tem guerra civil, tem tirania, não tem democracia, não tem direitos. Um dia alguém me falou assim, pô, por que você não vai para Cuba? Eu falei, olha, primeiro porque eu gosto muito do Brasil. Segundo, porque eu gosto dos direitos fundamentais, da propriedade privada, da livre iniciativa. Mas por que você não vai para o Sudão do Sul? Carga tributária de 12%. Por que você não vai para Angola? Carga tributária de 17%. E se você for internacional, uma multinacional que vai lá explorar petróleo é zero. Por que você não vai para a República Democrática do Congo? Carga tributária baixíssima. Assim não é na Noruega, na Suécia, na própria França, nos Estados Unidos. E veja que isso se projeta na composição do gasto social.
Olha quem mais gasta com proteção social, que aqui a gente chamaria de seguridade social, mas é porque a nossa seguridade, como vocês bem sabem, na forma do artigo 194 da Constituição, pressupõe saúde, assistência e previdência. Aqui esse social protection é assistência e previdência, né? E vocês viram que o health, a saúde está separada. E depois educação. Quem gasta mais com isso? Economias avançadas. Europa emergente. Depois Latinoamérica, até África subsaariana. Quem, portanto, mais respeita o livre mercado? Quem é mais democrático? A palavra da moda nos últimos anos é prosperidade, não é isso? Eu vi um candidato a prefeito lá da cidade do Vitor dizendo as pessoas têm que prosperar. Também acho. Quem tem mais prosperidade no mundo hoje? Quem tributa mais e quem proporcionalmente tributa mais renda do que consumo e quem gasta mais com gastos sociais. Esse é o caminho do sucesso de uma civilização. Veja, esse não é um estudo do Partido Comunista da Albânia, esse é um estudo do Fundo Monetário Internacional. Também não é um working paper de um economista do Fundo Monetário Internacional, esse é um estudo oficial do Fundo Monetário Internacional. Bom, mas eu prometi para vocês que eu ia trazer alguma pesquisa minha, né? Senão vocês vão falar, poxa, o professor Francisco é um papagaio, está trazendo informações aqui de autores do século XIX, pesquisa do FMI, mas o que ele pesquisou, afinal de contas? Ele só dá aula, ele não produz conhecimento? Isso aqui, gente, foi um pequeno estudo, um pequeno ensaio que a gente fez ano passado. E aguardem. Primeira semana de abril, a gente está soltando um daqueles Power BIs, né? Com uma sucessão de mais de 30 gráficos em que a gente está correlacionando tributação sobre a renda com Gini com IDH em 50 países diferentes. Tributação sobre o serviço com Gini com IDH, com qualidade da democracia segundo os critérios do VIDEM em 30 países diferentes. Carga tributária com dívida pública em mais tantos países. A gente está montando talvez o maior compilado de dados, depois construção de correlações estatísticas e análise interpretativa da relação entre tributos, desenvolvimento e democracia jamais conhecido. Vai sair agora em abril, aguardem. Mas eu vou deixar aqui um pequeno tira-gosto para vocês. Olha que interessante. A gente tem aqui um plano cartesiano, cujo eixo Y é relação tributos-PIB, tudo bem? E cujo eixo X é o quanto um país pontua no índice de democracia liberal. Eu não peguei o índice de democracia, eu apartei o índice de liberalismo do instituto mais respeitado, o Vitor é cientista político, ele sabe disso, para a aferição de qualidade de democracia, que é o VDEM, Varieties of Democracy, que hoje está sediado em Gotemburgo, mas já esteve no Kellogg Institute nos Estados Unidos e é coordenado a partir de mais de 30 universidades no mundo inteiro. Não é, com todo respeito, o índice da Heritage Foundation, né? É lá, 3 ou 4 pessoas sentam, trabalham. Não, esse índice é muito sério. É o que a gente chama de padrão ouro para medir qualidade de democracia na ciência política contemporânea. Vocês viram que não teve nem graça esse gráfico. Depois eu vou apresentar, quando o nosso estudo sair em abril, alguns um pouco mais sofisticados, mas vejam que mais liberal, mais carga tributária. Menos liberal, menos carga tributária. O que nos fez desenvolver esse bordão. Liberais tributam mais. Por uma razão óbvia. Se eu não tributar, as pessoas não custeiam o Estado, e ao não custearem, quem controla essa máquina não deve satisfação para ninguém. Se não deve satisfação para ninguém, não vai dar direito à liberdade de expressão, não vai dar direito à vida. Isso é conquistado por quem paga a máquina estatal. Né? Criança não fala assim, quem paga a banda escolhe a música? Vamos pegar o Estado russo. Qual que é o problema do Estado russo? Há um controle a partir da máquina burocrática do petróleo e do gás, que alimenta a Europa. Então, a máquina burocrática russa depende muito pouco de tributo. Depende, é um Estado moderno, mas muito menos do que os outros países. É bem mais difícil democratizar. O Putin pode simplesmente reprimir todo mundo porque ele não depende, por exemplo, das pessoas falarem agora a gente não paga mais esse Estado. Porque ele vive do controle que tem sobre a atividade. Já um Estado liberal precisa ir lá negociar com a sociedade para conseguir levantar tributos. Quem aqui não participou do processo decisório da emenda constitucional 132?
Iam os industriais, ia o setor de serviços, iam os municípios, iam os estados. Isso é a democracia acontecendo. O governo teve que ceder várias coisas. Uma jornalista muito competente me ligou logo depois da votação da emenda e disse: professor, tudo aquilo que o senhor propôs e tal, você deve estar muito decepcionado, né? Perderam muito. Eu falei: olha, eu até preferiria, de fato, que o Brasil fosse uma Francisco Tavares cracia, né? Gostaria, mas é uma democracia. E numa democracia, eu perdi um pouco, o município ali perdeu um pouco, o estado aqui perdeu um pouco, e todo mundo chegou a um acordo em favor de um sistema que, com todos os problemas, vai ser melhor do que o antecedente. Isso é liberalismo funcionando. O contrário, as ditaduras, essas tributam pouco e não dão satisfação para ninguém. Ou vão lá e tomam as coisas, como o Estado russo faz, como a Coreia do Norte faz. Esse gráfico indica isso com muita clareza. Mas aguardem, se vocês quiserem depois R elevado ao quadrado, correlação estatística mais robusta, nós temos e apresentaremos em abril no lançamento desse nosso próximo estudo. Esse daqui é um estudo do Observatório com o apoio do Sindifisco Nacional. Mas aí alguém pode dizer, tá, eu quero tributar, só que a sociedade brasileira, a juventude fica seguindo esse negócio de anarcocapitalismo, o povo odeia pagar tributo, o povo só vota em quem fala que vai cortar imposto. O próprio ministro da Fazenda disse isso, que se ele fala que vai subir tributo, vem uma tax revolt, né, uma guerra contra ele. Não é assim, professor? Não, não é assim. Eu fiquei, assim, desesperado naquela semana da polêmica do Pix, que todo mundo aqui lembra o que aconteceu, eu não preciso retomar o caso. Porque os meus amigos, brilhantes técnicos, grandes economistas, honestíssimos, que trabalham no governo, me diziam, mas Frank, se eu disser que vou tributar alguém, ou se eu mandar uma mensagem, vai ser uma revolta que o governo cai porque ninguém quer ouvir falar em tributo. Eu dizia, me dá o dado empírico que diz isso. Porque até hoje, no Brasil, só foi feita uma pesquisa empírica com amostragem nacional, medindo atitudes e opiniões da nossa população em relação ao dever de pagar impostos. Essa pesquisa foi financiada pela FENG e pela Febrafit, e quem conduziu fomos nós, na UFG, a partir do Grupo de Estudos e Pesquisas Sociofiscais. E ela não diz isso que as pessoas estão pensando. Ela diz que, por exemplo, 57% das populações concordam um pouco ou concordam muito que a fiscalização de impostos e o combate à sonegação têm que ser fortalecidos e priorizados pelos governos. E olha, quem fez a direção técnica desse survey é, na minha opinião, o melhor pesquisador de opinião pública do Brasil, professor Pedro Mondin. Foi diretor de opinião pública na presidência da República, fez a pesquisa sobre a hesitação vacinal, fez a pesquisa sobre aqueles protestos de junho de 2013. As pessoas brincam que ele é o mago da opinião pública. E vocês não têm ideia do que foi pré-testada essa questão e de várias outras questões análogas que a gente colocou no questionário, né? Eu estou aqui colocando um resumo, mas isso está muito bem pensado metodologicamente. As pessoas de fato acham que tem que fortalecer a administração fazendária. As pessoas também têm como primeiro sentimento diante de uma sonegação, seja de alguém que mora com ela ou dela mesma, vergonha. Se for alguém que mora com ela, ela não se sente culpada, obviamente, né? Você não vai ficar culpado pela conduta do outro. Mas se for ela se sente um pouco culpada. Satisfeito com a sonegação? Sabe aquela coisa? Ah, aquele deputado estriônico que fica exaltando os sonegadores, ele tem voto falso. Ah, mas ele teve 300 milhões de pessoas nas redes sociais. Se o algoritmo do dono da rede social colocou aquilo na boca de 300 milhões de pessoas, não significa que essa seja a opinião da maioria da população. Satisfação com sonegação, ela é menor. A gente mediu isso empiricamente. E eu diria mais, isso foi medido também nos Estados Unidos, num livro chamado Read My Lips, Why Are Americans Proud to Pay Their Taxes, de uma brilhante metodóloga das ciências sociais chamada Vanessa Williamson. As coisas têm mudado no mundo. A coisa do tax the rich, a coisa de que quem tem um pouco mais não vai ficar pobre, não vai passar necessidade, mas poderia contribuir um pouquinho mais para quando você sai de uma orquestra maravilhosa na Sala São Paulo, você não achar que está numa cena de guerra ou na Idade Média e passe a noite chorando, e em vez de pensar na magnífica exibição de Beethoven ou Wagner ou Debussy,
Você vai começar a pensar, poxa, mas em que mundo que eu vivo? Para quando você anda, doutora Mari, no baixo lá em Porto Alegre, você queira apenas conhecer um maravilhoso conjunto arquitetônico e não pensar nas pessoas que perambulam por ali. A opinião pública brasileira chancela isso. Vamos pagar um pouquinho mais quem tem mais. Vamos dar mandato ao Estado democraticamente para gastar com direitos sociais. Depois a gente tinha outras perguntas na pesquisa que diziam isso, porque vale a pena. Vejam então que estados que tributam mais preservam mais direitos, sobretudo os direitos liberais, e são mais democráticos. Isso se aplica para o caso brasileiro. E a opinião pública brasileira chancela e respalda uma concepção de justiça fiscal que, por exemplo, nos retire da nossa exacerbada regressividade atual. Vamos lá, para quem gosta de dogmática jurídica, que cumpra o parágrafo quarto do artigo 145 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional 132, que determina que as alterações na legislação tributária prevejam atenuação da regressividade. Ou o parágrafo terceiro, que fala em justiça tributária, preservação do meio ambiente, assim sucessivamente. Para a gente começar essa conversa, gente, era isso. Eu espero não ter enfadado ou irritado vossas senhorias. É, lembro que todas essas pesquisas empíricas que a gente tem feito, né, como, por exemplo, um raio-x, que vai sair como capítulo de livro, aliás, que o Vitor está organizando, do processo legislativo da reforma tributária, uma outra pesquisa que a gente fez sobre a relação entre raça, racismo e o sistema orçamentário brasileiro, com a qual a gente ganhou o prêmio da Secretaria do Orçamento, aquele prêmio SOF de monografias, uma outra pesquisa que a gente fez sobre o imposto seletivo e seus potenciais impactos no Brasil, e tantas outras foram custeadas pelo Científico Nacional, pela Febrafite, pela FENG, eventualmente por fundações como a Setúbal, como a Conectas Brasil, ou seja, se a sociedade civil não produzir a sua própria inteligência, tudo o que as pessoas vão saber sobre tributação é o impostômetro, que do meu ponto de vista, por exemplo, tem erros metodológicos. Com todo respeito a quem faz. Mas, né, ciência é crítica, ciência é um debate aberto, acho que tem problemas metodológicos ali. E para o outro lado aparecer, a gente tem que ter quem se interesse em custear esse tipo de pesquisa, né? Então, tem muita honra, muita alegria de contar com essas parcerias para a gente produzir esse tipo de trabalho. O nosso site é www.sociologiafiscal.com, www.observabr.org.br e aqui está o meu e-mail institucional, franciscotavares@ufg.br. Como eu disse, intelectual adora crítica, eu estou aberto agora para vocês objetarem, problematizarem, negarem tudo que foi dito. Muitíssimo obrigado, é uma honra imensa poder falar com um público tão qualificado. Sempre que vocês me convidarem, eu virei com muita alegria. Não porque eu acho que tem algo a dizer para vocês, mas eu tenho muito a aprender com vocês, então eu aproveito dessa oportunidade. Obrigado, gente. Parabéns, professor. Mais uma desmitificação, né? Que imposto só serve para atrapalhar, é um roubo, né? Na verdade, isso é uma grande falácia, né? Uma grande mentira. E até se cria esse mito da austeridade fiscal com o intuito de legitimar mais ainda esse confisco, né? Digamos assim, essa transferência de renda da população que trabalha para alguns especuladores, etc, etc. Né? Então, parabéns, professor. Mais um mito, viu, Lins? Mais um mito aí que a gente derruba e que é dito por aí, a gente repete como se fosse, né? A Noruega, Dinamarca, tem impostos altíssimos e um bem-estar social altíssimo também. Né? Eu vi também o comentário da Zeneida, né? Parece tão óbvia a relação entre imposto. Não é óbvio, porque existe uma grande máquina trabalhando no sentido de demonizar o imposto, e aí é bom a gente ouvir o professor, pessoas com pensamento crítico para desmitificar. Por isso, eis o porquê do curso. Bom, Tatsu, quer comentar do ponto de vista, fazer um comentário, uma pergunta para o professor? Depois, Sim. o Amaury. Bom, obrigado, Marcos, ao ser.
Bom, inicialmente, né, parabéns ao professor Francisco. É uma honra que estar nesse fórum, né? É, Sim. admiro muito o professor, que ele tem uma visão fantástica, bem abrangente do que é o tributo. A gente sempre aprende um pouco mais. E acho que essa visão histórica, né, sociológica, acho que é fundamental para todos nós, servidores, da sociedade também, entender justamente o tributo, né? E nesse sentido, né, acho que o professor reforçou bem que o tributo ele revela basic- essencialmente como que a sociedade funciona, né? Principalmente os princípios, as forças políticas. E gostaria de falar, acho que a gente, como auditor, a gente depara com pelo menos duas questões que nos afetam, né? Quer dizer, nos incomodam, pelo menos. Uma é a questão da regressividade, que o professor mostrou bem, né? Mas eu acho que uma outra ponta também que nos enfrentamos é em relação, talvez, à, à impunidade, vamos dizer assim. Olhando sobre o Brasil, na ótica do Brasil, na perspectiva do Brasil, de uma certa forma, é, a sociedade ou a política nacional, ela condena muito, por exemplo, um furto, né? Um furto de 1 quilo de carne, né? Que o sujeito é preso, é condenado, e vai até o STF para dizer se é assim ou não. Ele deve ser condenado por um furto de 1 quilo de carne, um papel higiênico, o que quer que seja, né, para atender a sua necessidade. Por outro lado, essa mesma sociedade, ela, perdão, voltando um pouco, né, se o, não- praticamente não há muito questionamento se um cidadão dever a conta de luz durante 1 ou 2 meses. A fornecedora simplesmente corta a energia, né, a energia elétrica, ou se for prestar serviço de água, corta o fornecimento de água, água, gás, e, e é naturalmente aceita praticamente, é quase um consenso. Já se eventualmente há a falta de pagamento do tributo, pelo menos aqui há uma certa leniência, uma condescendência de que pode ser deixado de pagar 1, 2, 3, 4 meses, 5 meses. Tá uma discussão do que é um devedor contumaz, né? Isso é uma parte mais técnica, mas é justamente uma parte sociológica, né? E não só isso, mas a sonegação também, né? É, será que o furto seria pior do que uma sonegação, né? De repente, a falta desse ingresso de recursos tem um efeito muito mais danoso para a sociedade, né? Acho que a gente precisa ver dessa forma. Ah, e, no entanto, a sonegação, ela parece que há uma certa aceitação ou uma condenação melhor que um simples furto, né? Ah, e eu acho, bom, eu queria que o professor comentasse, né, esse aspecto, né, talvez ah, de um, ter essa parte da regressividade, que é talvez o mais aparente, mas ou, talvez não se essa comparação em relação à falta de punibilidade, vamos dizer assim. Aliás, tem outro ponto, né, que enquanto tem um outro detalhe técnico, né? Enquanto que a punição da sonegação é extinta pelo pagamento, né? Então, uma outra coisa curiosa, né? No Brasil, o Al Capone não seria preso, vamos dizer assim. Então, eu acho que é só esse comentário, professor. Novamente, é uma honra estar comentando junto com o senhor, junto com os outros pares, o Amaury também. Grande abraço. O Vitor, um abraço. Professor, se quiser comentar, ou prefere ouvir o Amaury primeiro? Como vocês preferirem. Minha parte, eu faço. Amaury, coloque a sua ótica sobre o controle externo também. Aí depois o professor responde. E depois o Vitor, né? Verifica aí as perguntas dos internautas. Né?
Bom, boa noite a todos. Eu vou pular as preliminares aqui, saudando o Francisco. Primeiro, concordando com ele. Eu acho, Francisco, que a tua leitura está muito correta. O Estado é quem reconhece o direito de propriedade ou todos os outros direitos civis, né? Ele é o modo que nós criamos para fazer um processo civilizatório. A gente descobre isso quando o Estado desaparece, em meio às guerras, em meio às revoluções, tal, a gente se dá por conta completamente disso, né? É, ah, os tribunais de contas têm como tarefa fazer fiscalização, auditoria sobre as receitas e as despesas. Nós, infelizmente, ganhamos muito um cacuete de fiscalizar as despesas, e é nelas que acontecem os maiores destaques e as informações que a imprensa utiliza e tal. Gradativamente, nós estamos aprendendo a auditar receita. Diria eu que ainda estamos bastante presos à ideia de avaliar se o ente da União, Estado, município vem praticando a integralidade da sua capacidade tributária e vem fazendo os registros corretos daquilo que ele arrecada, né, que vão se transformar depois em recursos para investimentos ou despesas de manutenção. Essa caracterização, inclusive, precisa ser rediscutida, né? Ela está mal colocada. Assim, está antiga lá, depois da Segunda Guerra Mundial, o que que é investimento, o que que é manutenção, isso a gente precisa reavaliar. Bom, mas, assim, eu queria me permitir fazer pequenos comentários que depois você pode trabalhar sobre eles. O primeiro deles diz respeito ao seguinte: o Estado sempre tributou as atividades mais significativas. Então, quando nós olhamos para trás, ainda éramos colônia e Portugal veio aqui para tributar o ouro. Então, assim, vamos fazer a derrama sobre o ouro. Por quê? Porque era o ouro que era mais significativo do ponto de vista da capacidade imediata de arrecadação sobre a colônia, né, de Portugal sobre a colônia. Se nós olharmos lá para o final da Primeira República, isso lá por 1927, nós vamos ver que o Estado brasileiro estava vivendo basicamente sob a tributação da exportação de café, porque era o produto central que nós trabalhávamos com o mundo, ou vendíamos para o mundo. Então, isso nos remete a um problema da atualidade que você veio tratando, e que eu compreendo. Vou usar dois exemplos aqui para apoiar a sua a sua premissa aí da importância de que nós precisamos reverter. Como é que a gente aprova o orçamento no Brasil? A gente estima a receita, né? Assim, perspectiva é arrecadar 100 milhões. E aí fixa a despesa, né? O Congresso Nacional, hoje, por sua comissão técnica, disse que o orçamento de 2025, que deveria ter sido votado em 2024 e ainda não foi votado no mês de março, que o orçamento de 2025 terá um superávit de 15 bilhões. Portanto, nós estamos fazendo o contrário do que você disse, né? Estou trazendo esse exemplo para mostrar as contradições do Brasil. Nós estamos fixando a despesa a partir da estimativa da receita e estamos fixando a despesa para menos do que a perspectiva arrecadatória. E com isso nós não liberamos o processo desenvolvimentista que você muito bem destacou. Mas tem um exemplo equivalente a esse, que é o seguinte: a Alemanha, a principal economia da Europa e uma das mais importantes do mundo, teve uma crise política enorme lá, que caiu o primeiro-ministro Scholz há alguns meses atrás, porque ele queria realizar mais gastos, e o seu ministro da Economia, que havia sido escolhido por ele, se negava a fazer isso. Ora, abriu-se a discussão e o aprofundamento do debate no conflito de posições entre os Estados Unidos e a Europa,
especialmente tratando de segurança. E esta semana, por 513 votos, o parlamento alemão decidiu que vai investir 6 trilhões de reais, 6 trilhões de euros, perdão, num prazo de 8 anos. Portanto, assim, quebrou, mas foi preciso ter uma crise política do tamanho que a Alemanha enfrentou. E aí a curiosidade é que o partido que ganhou as eleições votou, se neutralizou, não votou nem a favor nem contra, porque ele ficaria desautorizado se entrasse nessa discussão. Mas vem ao encontro do que você vinha defendendo, o seguinte: primeiro a gente determina o que queremos fazer. No caso da Alemanha, eles querem refazer a infraestrutura e investir naquilo que eles chamam de segurança, que é uma grosseira corrida armamentista que o mundo está vivendo, muito perigosa, que eu fico dizendo que os tambores de guerra estão batendo e que a gente precisa voltar a falar de paz, desarmamento e desnuclearização do mundo. Tá? Bom, então esse é o exemplo da Alemanha. É, mas e esse não é o único exemplo que nós estamos vivenciando nesse momento. Então, é muito mais coerente nós pensarmos em fixar aquelas necessidades que nós precisamos e aí correr atrás, né, viabilizar os recursos necessários com as várias ações que o Estado tem. Agora, qual é a contradição que eu quero trazer aqui, permitindo que você trate, se você conhece ela, que você trate um pouco dela, que é o seguinte. É, é, veja que eu tenho utilizado, para falar disso, daquela fotografia da posse do Trump. E havia uma fileira onde estavam lá as principais figuras das chamadas, das chamadas setores mais avançados, tecnicamente mais avançados. Estava lá o Musk do X, estava o Bezos da Amazon, estava o Zuckerberg, estava o pessoal do Google, o Zuckerberg da Meta e tal. Né? E a Apple, esses caras todos estavam na fotografia da posse do Trump. Ora, esses caras estão fazendo uma brutal concentração de riqueza, certo? Estão fazendo uma brutal concentração de riqueza e uma riqueza que não tem nada a ver, que foge da estrutura produtiva e que alguns, inclusive o Varoufakis, que foi ex-ministro das finanças da Grécia, está dizendo, olha, isso aí mata o capitalismo. Mas o que capitalismo o Varoufakis estava fazendo? O capitalismo de natureza industrial. Né? E esse capitalismo de natureza industrial, ele está muito presente, de alguma maneira, no seu discurso. Né? Vamos tributar, mas o que. Eu entendi que a tua mensagem é o seguinte: temos que tributar aquilo que é produto. Como é que nós vamos. E a pergunta, e a questão que eu levanto para você poder tratar é o seguinte: como é que nós vamos tributar esses setores? De que maneira nós vamos fazer isso? E aí, claro, precisaríamos de um outro debate para examinar o seguinte: que conceito de Estado trazem consigo esses líderes das chamadas Big Techs? Que conceito de Estado eles estão trazendo que não dialoga em absolutamente nada com o que você está propondo de ser um Estado democrático, baseado na determinação das necessidades da população e do desenvolvimento do país e das regiões, e aí discutir como é que se dará o processo de financiamento para o desenvolvimento. Ou seja, essas big techs desconstruíram o Estado solidário, o Estado de bem-estar. Esses caras não estão nem aí para esse processo, e talvez isso também faça parte, aí eu dialogo um pouco com o Lins também, isso também faça parte do diálogo que nós precisamos fazer, porque nós estamos pensando, e boa parte dos países, nos últimos 2 anos, ou depois da pandemia, retomaram boa parte do conhecimento keynesiano, né? Assim, vamos botar o Estado como um instrumento de viabilizar o desenvolvimento, resgatar a reindustrialização e fazer uma série de iniciativas e cuidar da sociedade. E esses setores são a antítese disso, né? As big techs são o contrário disso, ou seja, e não querem ser tributados de maneira alguma, seja, eles estão disputando o Estado para não serem tributados. Então, é um pouco essas as contradições que eu deixo para você tratar.
E quero terminar dizendo o seguinte: você mencionou isso de alguma maneira, o Lins trouxe isso lá no início, o Marcos Alcir também. Nós somos dirigentes sindicais que carregamos um grande processo de responsabilidade. Temos uma consciência do trabalho que fazemos, mas estamos procurando contribuir, né, com um debate nacional para construir respostas. Você citou lá o Rodrigo Espada, lá da Febrafit, e o Dão Real, né, o Dão Real Pereira dos Santos, que é do Sindifisco Nacional. Esses caras passam boa parte da sua vida, e eu também, e você está fazendo toda a sua vida nisso, procurando estudar e apresentar contribuições, não é isso? Então, esse é o grau de responsabilidade, e talvez o debate que estamos fazendo aqui traga um pouco de luz. Não eram essas as contribuições, que já são enormes, né? Já são quase uma segunda conferência, porque a gente é convidado, viu, Lins, para ser debatedor. Mas, na essência, nós concordamos, nós só estamos botando alguns elementos a mais num desafio para que o nosso verdadeiro apresentador aí possa, da tese central, possa trabalhar ela. Obrigado por terem me ouvido. Eu agradeço demais a fala do meu querido amigo Tatsu, do doutor Amauri. É uma alegria poder receber comentários tão qualificados. Eu vou começar, Tatsu, por sua fala a respeito da regressividade. Não há muita dúvida hoje, na literatura, de que políticas como, por exemplo, o BPC, o Bolsa Família, ou políticas ainda mais focais, que não dizem respeito necessariamente à transferência de renda, como o ProUni, ou como a mobilidade escolar, né, o Caminhos da Escola, ou como o Luz para Todos, elas produziram uma formidável inclusão social no nosso país, desde a Constituição de 88, mas encontraram um limite. E esse limite está precisamente na alta regressividade do nosso sistema tributário. Aquele mesmo estudo do FMI de 2017 indica que, antes da tributação, o Brasil tem o mesmo índice de Gini de Portugal, da Grécia, da Irlanda, da Espanha. Depois da tributação, esses países ficam imensamente mais igualitários do que nós. E a gente continuou com o índice de Gini. A Colômbia, vocês sabem, teve quase uma revolução por causa de reforma tributária. Nós não. Então, antes, os outliers lá na tabelinha, no gráfico, na verdade, do FMI, eram Brasil e Colômbia. A Colômbia deu uma melhorada. Nós somos o outlier de um país cujo sistema tributário não é capaz de incidir sobre as desigualdades. O pobre recebe Bolsa Família e vai pagar ICMS. A criancinha entra num ônibus do Caminhos da Escola, mas a mãe dela, quando compra o lacinho para ela pôr na fita do cabelo para poder ir lá, tá pagando um tributo sobre consumo desproporcional que vai pauperizar ainda mais quem já é pobre e, ao mesmo tempo, o multimilionário lá no imposto de renda tem uma série de benefícios e, portanto, o Estado acaba trabalhando para esses setores. A gente tem um estudo, Tatsu, que foi lançado dia 4 de outubro do ano passado, sobre a regressividade do sistema tributário brasileiro, e que vai discutir a questão da emenda constitucional 132, e a gente produz dados e estimativas sobre a diferença entre a política de redução de alíquotas para insumos essenciais versus a política do cashback. E não há nenhuma dúvida de que a política do cashback é mais efetiva. Entrem lá na página, esse estudo está disponível, mas basicamente é o seguinte: quando eu reduzo a alíquota, eu reduzo para todo mundo. Rico come carne? Rico come carne. Rico come arroz? Rico come arroz. Então, na hora que eu reduzo a alíquota, eu estou dando um benefício tributário para todo mundo. No caso da emenda 132, eu ainda dei benefícios tributários específicos para o modo de vida da classe média. Então, eu reduzi, por exemplo, advocacia, pet shop. E aí a gente fez uma conta com base em dados da PNAD. Uma família de classe média que tem um salário, uma renda familiar mensal líquida de R$ 35.000, com as alíquotas reduzidas, vai receber do governo em gasto tributário
mais ou menos R$ 1.600, R$ 1.700 mês, na emenda 132. E que fique claro, vamos fazer justiça. Essa não era a proposta do API e do governo. Isso foi o Congresso que mudou. E o API, em todas as chances que ele tem, ele fala: perdi. Tá? Não tô. Eu adoro responsabilizar o governo por muita coisa. É o meu esporte preferido. Eu tenho várias críticas ao governo, mas essa conta não é do governo. Ou é porque não teve capacidade de articulação, é outra história. Mas assim, o projeto não era esse. Então, a família lá, né? A minha família aqui, que deve ganhar mais ou menos isso e tal, né? É bom que a gente é servidor público, todo mundo pode saber, né? A minha esposa é servidora pública, eu também. Vocês entram lá na transparência, não preciso mentir para ninguém, vocês vão saber quanto a gente ganha. Então, você soma lá o meu salário da ano, vou ver quanto a gente ganha. A minha família vai ter aí um benefício com essas reduções de alíquotas. O povo brasileiro colocando aqui em casa, em coisa mais barata que eu compro, que é dinheiro, é gasto tributário, mais ou menos R$ 1.500 por mês. O cashback para a família pobre, se tudo der muito certo na forma como ele ficou desenhado, vai dar mais ou menos R$ 70 para a família pobre. Se eu dou 1.500 para um e dou 70 para outro, eu estou aumentando as desigualdades. Falhou a política aí. Aí vocês sabem o que a emenda constitucional 132 mandou fazer: reformar o IR. Ela determina no seu artigo 18. O governo tem um prazo de 90 dias para mandar uma reforma do IR. Não cumpriu um prazo, mandou uma agora. Tímida, mas já é alguma coisa. Porque só se resolve desigualdade social. Às vezes o povo fala: pô, mas você só fala de tributo, você é obcecado por tributo, tem várias outras coisas na sociedade. Esse é o problema. O sindicalismo, servidores e servidoras públicas, intelectuais, a gente fala de tudo, mas não fala de tributo. Vocês já repararam do que o empresariado fala? O que era o pato que estava lá na Fiesp em 2015? Foi quando falaram que ia ter CPMF. Eu não vou pagar o pato. O que é o impostômetro? Pô, o sindicato dos comerciantes, eles têm várias coisas para falar. Mas na hora deles botar um letreiro lá, é na Ipiranga com São João, Vitor? Tá o impostômetro? Pobre Caetano. Mas enfim. Não, não é não. Não, né? É perto da Secretaria da Fazenda. É. Enfim, na hora que eles foram botar um letreiro, eles botaram um letreiro sobre tributos. O agro, quando vai discutir com o governo, vai discutir o quê? Tributo. Agora, o movimento dos servidores públicos, o movimento da sociedade civil ambientalista, o movimento das mulheres, fala de tudo, menos de tributo. E essa regressividade tributária inviabiliza as políticas das mulheres, as políticas ambientais, as políticas de educação. Não adianta eu falar, por exemplo, dos pisos constitucionais da educação se eu não tiver uma política tributária ele atrelada. Está provado. E esse talvez é o meu maior incômodo. A inteligência da sociedade civil, diferentemente do grande empresariado, tomou a tributação como algo que não é importante ou prioritário para si. Ah, tributa lá, vê quanto deu que eu vou disputar o orçamento. Essa luta social vai girar em falso eternamente. E olha, eu não estou criticando o empresariado só foi mais esperto e percebeu onde é que a disputa se dá e foi lá discutir tributo. Depois ele foi pensar em orçamento. Ele não está errado, está defendendo seu interesse. Os outros setores é que não estão sabendo defender o seu interesse. E a questão da regressividade, Tatsu, realmente é central. A da administração fazendária barra impunidade também é central. Ainda ontem, numa aula de graduação para estudantes de economia, direito tributário para economia, eu explicava o artigo 155 vis-à-vis, do Código Penal vis-à-vis a Lei 8.137. A dona roubou 2 margarinas na padaria, não adianta devolver, nem pagar. Né? Depois que ela foi abordada, por exemplo, por um policial. De outro lado, o sujeito tem um passivo decorrente de sonegação, não estou falando de passivo apenas tributário, mas ele escondeu do fisco alguns milhões, ele parcela. E não existe mais justa causa para a promoção da ação penal na forma da 8.137. Olha que eu nem sei se o problema é de direito penal, mas tem alguma coisa que está simétrica aí. Porque esconder e sabotar o fisco é retirar recurso do público. Para mim, isso tem que ser pelo menos tão grave quanto retirar recurso de um indivíduo. Ambos são importantes. Então, eu concordo plenamente com você. E aí eu começo a endereçar
as considerações tão interessantes do Amaury. Muito obrigado, viu, doutor Amaury? Eu acho que tem uma. E aí você disse, e eu também percebo, a gente tem um programa de mestrado e doutorado em políticas públicas e direito aqui, e um dos nossos órgãos conveniados já foi o Tribunal de Contas. Eu tive a alegria de orientar uma dissertação de mestrado, por exemplo, de uma conselheira substituta do TCE do Paraná. E basicamente o que ela criou foi um mestrado que cria produtos além de dissertações, assim, tecnologias em políticas públicas. Ela criou um modelo de transparência de gastos tributários. A gente sabe a polêmica, né? Se o Tribunal de Contas pode lidar com gasto tributário ou não, a partir da premissa de que, olha, a Constituição prevalece sobre qualquer fonte formal do direito que lhe seja hierarquicamente inferior. E a Constituição fala em moralidade, em publicidade. Então tem que fiscalizar gasto tributário. E montou um modelo de transparência muito interessante, que me parece a direção que você está apontando. Olha, vamos lidar com receitas também, não apenas com despesas. Depois você menciona uma questão que tem a ver com uma pesquisa de doutorado que vai ser defendida daqui a 6 meses aqui no nosso programa de pós-graduação interdisciplinar em Direitos Humanos de um pesquisador do GESF, um orientando de quem eu tenho muito orgulho. Esse orientando sumiu por 6 meses em todos os arquivos públicos que vocês puderem pensar. Ele está com problema respiratório, não estou brincando, mesmo com aquelas máscaras de arquivo público, porque é coisa que não está digitalizada. Ele foi ver as contas públicas do Brasil em todo o século XIX, de 1800 a 1891. Bahia ele foi, Minas, claro, no Arquivo Nacional. E sabe o que ele descobriu, doutora Mauri? Não é o café. A principal fonte de receita está nas federações. A União não era tão rica e não era quem mais arrecadava. E sabe qual a principal fonte de receita? Uma relação econômica interna, não era exportação, chamada meia-cisa. E sabe o que é a meia-cisa? É o tributo que você cobrava quando uma pessoa escravizava, mudava de mãos. Essa coisa que nós chamamos de Estado brasileiro, que eu tanto respeito e acho que tem que ser mantida, ela tem um problema na história para resolver. Os primeiros palácios, os primeiros exércitos, a primeira burocracia foram construídas a partir da escravidão. E isso cria um problema. Lembra que eu disse que o cidadão é constituído como quem paga tributo? E se metade da população é coisa tributada e a outra metade é pagador de tributo? Como é que a gente vai construir uma cidadania igualitária? Aquilo que muitos chamam de racismo estrutural, quando você vai para as contas públicas do Brasil, eu não estou falando do Brasil colônia, que aí a gente podia culpar os portugueses. Não, é do Brasil Império. Que, aliás, porque os Estados Unidos teve a Guerra da Secessão, então teve pelo menos uma guerra civil interna, o único país que escravizou o seu próprio povo e não foi uma metrópole que escravizou foi o nosso Brasil Império. E isso acabou erigindo a nossa máquina estatal com consequências civilizatórias até hoje. Depois você menciona o caso da Alemanha, né, e de quem tenta inverter um pouco essa ordem da cultura da austeridade. Eu tive a alegria de fazer uma pesquisa de campo em 2015 na Grécia e fiz uma entrevista de mais de 3 horas com o Varoufakis. Eu fiquei impressionado desde aquela época. E foi uma loucura, porque estava acabando a pesquisa e começou o plebiscito, e depois do plebiscito toda aquela confusão, e Atenas em chamas. Eu não sei falar grego, então eu ficava na rua tentando entrevistar as pessoas para ver se tinha alguém que falava inglês e tal, para entender o que estava acontecendo. Aprendi muito nesse processo. É, eu recomendo a todo mundo, gente. Isso aqui vai ser traduzido para o português, mas quem já lê inglês, que leia esse livro aqui. O melhor livro que eu li nos últimos tempos. É de uma socióloga genial, brilhante, australiana, chamada Melinda Cooper. E o livro se chama Counter-Revolution, Extravagance and Austerity in Public Finance. A Mauri, ela vai contar essa história do ocaso do estado de bem-estar social keynesiano. Sabe qual que era o acordo entre liberais, social-democratas e socialistas nos anos 60 e 70 do século XX? Kalec. Todo mundo aqui já leu, né? Aspectos políticos do pleno emprego. Acho que já está traduzido para o português. O Kalec falava, ó, pleno emprego é fichinha do ponto de vista da macroeconomia capitalista. Sabe por que não tem pleno emprego? Por uma questão política. Se o trabalhador souber que ele tem um emprego assegurado e quem não consegue trabalhar, que ele tem assistência social assegurada, ele vai querer governar, ele vai pedir cada vez mais. O povão vai se acostumar e aí vai ser o perigo, ele não vai querer ser dominado. Sabe quem mais disse isso? Kalec é mais para socialista, né? O Schumpeter, um capitalista para ninguém botar defeito. Voltando para outra ponta do espectro ideológico, o O'Connor.
E só tinha um consenso nos anos 60 do século XX. A crise do keynesianismo é uma crise que vai terminar com uma ampliação de direitos sociais. E tinha uma minoria de uma minoria de uma minoria que se organizava num grupo chamado Sociedade de Mont Pelerin. Friedman, antes o Hayek, Ripke, Gary Becker, James Buchanan, blá blá. Esses caras disseram não. Nós vamos resolver essa crise suprimindo direitos sociais, impedindo os sindicatos de existirem ou limitando-os muito significativamente. E era um projeto político ideológico minoritário, mas organizado e que venceu. Não estava escrito nas estrelas que a crise do estado de bem-estar social tornar-se-ia a precarização do serviço público, da educação pública, da saúde pública, da assistência social, da segurança. Não estava escrito. Isso era uma minoria, que hoje é uma maioria. E a maioria que hoje se coloca, quando você fala lá da turma das Big Techs na posse do Trump, é um grupo ainda mais extremista daquela sociedade de Montpellier. Quando você pergunta, mas para onde esse povo caminha? Tem teoria, está escrito, tem um projeto de poder e de sociedade ali. Sabe qual é o nome do cachorro do Milei? Presidente da Argentina? Ele se chama Murray. Sabe em homenagem a quem? Ao Murray Rothbard. Eu coordenei um grupo de estudos sobre os textos do Rothbard que durou 6 meses. O povo fala, Frank, você é louco, você fica lendo esses caras, fala, tem que ler, tem que conhecer o que eles estão dizendo. Sabe o que o Rothbard fala? Tem que acabar com o Estado todo. Isso aí sobre o quê? Ele fala, aí não tem problema, os brancos são mais ricos, eles vão conseguir contratar milícias, ele usa esse termo, não é coincidência, e aí eles podem oprimir os negros. E aí o Rothbard, no final da sua vida, fez uma aliança com a KKK. E o Rothbard dizia que o direito de propriedade tem que ser garantido na força bruta. Sabe quem foi o principal discípulo do Rothbard? Steve Bannon. Sabe quem coordenou a campanha de Trump em 2016, não apenas na comunicação, mas no programa político? Steve Bannon. Tem uma relação entre a chamada alt-right, que hoje chega ao poder nos Estados Unidos, e os chamados paleolibertários. Paleo porque conservador, KKK, libertário porque contra o Estado. É esse o projeto. Mas é um projeto teoricamente muito bem apresentado. A gente precisa conhecê-lo e dizer, é essa a sociedade que eu quero ou não é essa a sociedade que eu quero. Eu, por exemplo, prefiro polícia à milícia. Eu prefiro que negros e brancos sejam tratados com os mesmos direitos. É uma questão de escolher. Mas então, não é um devaneio. Às vezes as pessoas falam, esse cara é louco, eles são incoerentes. Não, tem um projeto muito bem escrito, aliás. Eu só não concordo com ele. Eu, pessoalmente. Eu acho que eu ainda sou da velha guarda que gosta de direitos fundamentais e democracia. Assim, eu acho isso um barato, constitucionalismo e por aí vai. É, E veja que curioso, né? Essa ideia de que o gasto público leva ao colapso, todo mundo sabe, né? Aquela lei de ferro da austeridade que diz que à medida em que a dívida PIB aumenta, é, o Estado se desarranja e blá blá blá, ela foi fruto de um problema, inclusive, de integridade acadêmica, né? Do Reinhart e Rogoff, tinha uma falha na planilha do Excel e já está provado que não existe essa correlação, portanto, a dívida PIB não se correlaciona, por exemplo, com baixo crescimento econômico. Isso é uma correlação que foi falsa, foi uma tabela, uns dizem fraudada, outros dizem com a fórmula errada. Mas eles reconheceram o erro. E o artigo foi despublicado e era o único trabalho que previa essa correlação entre não crescimento econômico e redução de dívida PIB. Isso tanto é assim que na pandemia todo mundo gastou como se não houvesse amanhã, ninguém quebrou. Isso tanto não é assim que, lamentavelmente, a meu juízo, porque além de gostar de democracia e de direitos fundamentais, eu acho que a paz é melhor do que a guerra. Eu sou muito antigo. É, a União Europeia já disse, né, nós vamos nos armar. Os Estados Unidos já disseram, nós vamos aumentar o orçamento militar. E o Estado não quebra. Só que seria muito mais interessante a gente partir desse fundamento macroeconômico, num país como o Brasil, por exemplo, para dizer, nós vamos melhorar a qualidade da educação básica. Aumentar o salário dos professores, por exemplo. Por que não? Nós vamos resolver os problemas que ainda existem no SUS. Nós vamos melhorar a administração fazendária.
Nós vamos investir em ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, vamos virar uma potência tecnológica, como, por exemplo, alguns países do Oriente decidiram fazer 30 anos atrás e agora estão colhendo os bons frutos disso. Nós vamos gastar como se não houvesse amanhã com transição energética. Olha que beleza. Com mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, com adaptação, com preparação para eventos extremos. A Hélida Graziani aí de São Paulo sempre diz, por exemplo, tem que pôr no orçamento, não é para crédito extraordinário, ações para eventos extremos, porque eles já estão contratados no atual momento, né, geofísico do planeta. Então, quer dizer, tem alternativa. E os contextos de crise mostram isso. Mas não precisa gastar só quando vem uma pandemia de Covid ou quando você quer fazer guerra com os outros. É possível gastar em outras condições. E isso gera um multiplicador fiscal. Está bem documentado isso. É isso, gente. Muito obrigado pelas questões. Muito instigantes, muito boas. Obrigado, professor Lins. Passe aí as questões, né, do público, né? Legal, vamos nessa. É, Antes de ler as perguntas aqui do chat, eu vou fazer um resumão aqui. Anotei os mitos aqui que o professor trouxe em lista, vou falar em lista, e aí eu só vou fazer isso para ver se por acaso ficou faltando algum. Vou começar. É, eu anotei 7 mitos, é isso, 7. Número um: imposto tira parte da sua propriedade privada. Na verdade, a explicação, né? O imposto existe antes da propriedade privada, né? Na história humana, a propriedade toda era do rei. Com muita luta, a gente conseguiu aumentar a nossa fatia. O que sobrou é que a gente chama de imposto hoje, né? E além disso, então logo, né, o Estado é que reconheceu a propriedade privada. Dois, para um país crescer, temos que gastar menos do que a previsão de arrecadação. Aí o professor disse que não funciona assim. Todos os países que cresceram tomaram decisões estratégicas de crescimento e, por conta delas, desenvolveram sua política de arrecadação. Três, se não fizermos essa tese da austeridade, o Brasil vai quebrar. Foi o que o professor disse agora. Que além disso nem fazer sentido economicamente, na pandemia todos os estados gastaram muito e ninguém quebrou. Quarto mito, imposto é restrição de liberdade, né? Já que eu tenho que pagar uma coisa que eu não quero. E aí, a desmitificação é que na história humana a democracia surge justamente por conta de uma pressão para se destinar o dinheiro, né, que o rei arrecadava. Então, logo, o imposto é que trouxe a liberdade. Na realidade, o peso da carga tributária, por ser muito bem percebido pela população, é que se tornou o maior controle, né, do poder público. Quinto mito: se você defende o custo do Estado Social brasileiro, vai para Cuba. A resposta é: você não pensa em ir para o Sudão do Sul, em que a carga tributária é 12%, né? Estados liberais tributam mais. Sexto mito: as pessoas recusam os tributos. A explicação é que, apesar de ter coerência interna nessa tese de que imposto, por ser um dinheiro que eu não quero pagar, logo então é percebido negativamente, a pesquisa científica do professor mostrou que as pessoas apoiam muito a fiscalização de impostos sobre a sociedade como um todo. E é, deixa eu confirmar, peraí, apertei errado o botão aqui. Penúltimo, o sétimo. Que o resumão é imposto é roubo, né? Então, para quem dizer isso, você diga que mais imposto, historicamente, sempre foi mais democracia, mais desenvolvimento e mais direitos sociais. E, por fim, pegando essa coisa do imposto é roubo, a tese do Tatsu, que o professor comentou também, eu botei como sonegar é legítima defesa. Na verdade, assim, a tese não é essa, né? A tese é que uma espécie de ausência de imoralidade na sonegação. E aí o professor trouxe e o Tatsu, que sonegar pode matar, né? Pode ter um efeito muito mais danoso para a sociedade do que diversos outros tipos de crime, né? Como, por exemplo, furto. Então, aí eu pergunto, professor, mas sim ou não? Tem mais algum que eu passou? Se não, eu passo para as perguntas aqui. Vitor, mas isso é uma máquina de síntese. Eu estou impressionado, assim. Eu acho que o ChatGPT foi programado a partir do Vitor, entendeu? Assim, perfeito, é isso mesmo. Legal, obrigado, professor. Vamos lá, eu vou começar com as perguntas, então. Vou selecionar três aqui. Nós temos 60 pessoas. Hoje, quinta-feira, Dia Internacional do Happy Hour.
Para quem, se o professor ficou desconfiado que ia cansar a gente, né? Então a resposta é um parabéns a toda a equipe, ao Alci que organizou o curso e ao professor Francisco que conduziu tão bem, aos debatedores, porque a gente tem agora 60 pessoas aqui online, é um número muito próximo do que no início. Então vou começar a ler as perguntas. Vou escolher três, se der tempo a gente vai mais. Vamos ver como é que funciona aqui. Vou começar por uma do Erion Bevenuti. Um dos argumentos que está se colocando contra a proposta do governo de taxar até 10%, em até 10% o recebimento de lucros e dividendos, é que as empresas já são taxadas em mais de 30% do seu lucro. Como que o professor responde a essa frase? Excelente pergunta, Irion. Eu acho que essa é uma parte importante do debate sobre o que aconteceu lá atrás, né, na Lei 9249, e tanto na não incidência do IRPF sobre distribuição de lucros e dividendos, como também na possibilidade quanto ao IRPJ da não incidência dos chamados juros sobre capital próprio e esse par de exonerações, digamos, deu um grande prêmio aos setores mais abastados da nossa população, deixando a conta para ser paga pela tributação sobre o consumo, que é, e eu digo isso no estudo que a gente apresentou em 4 de outubro passado, estruturalmente regressivo. Então, sua pergunta é realmente muito importante e precisa ser discutida. Em primeiro lugar, é, ontem eu conversava com uma jornalista da BBC sobre isso, e a gente precisa, no Brasil, diferenciar o que é a alíquota nominal prescrita no texto da fonte formal do direito, chamada lei ordinária, e o que é a alíquota efetiva. Tem um livro do professor Sacha Calmon Navarro Coelho, grande tributarista brasileiro, que foi publicado lá nos anos 80, chamado Teoria Geral do Tributo e da Exoneração Tributária. Tem uma série de conclusões que talvez não estejam muito atuais e com as quais eu mesmo talvez nunca tenha concordado, mas tem uma coisa muito interessante ali, é alguém que conhece bem de teoria geral do direito. E ele começa dizendo o seguinte: o tributo não é o que está escrito na fonte formal do direito. O tributo é a norma tributária. E norma, a gente aprende lá na graduação em direito, é um enunciado lógico dividido em duas partes. Uma hipótese, sei lá, matar alguém, e uma consequência ao mandamento. Pena de 4 a 12 anos mais multa. Toda norma tem que ser decomposta na sua hipótese, né, que a gente chama se A é, algebricamente, e na sua consequência, aquilo que o direito manda, B deve ser. Se a gente começar a pensar assim na norma tributária, nós não vamos achar ninguém que paga 34% de RPJ. Não é retórico que eu estou dizendo, nós não vamos achar ninguém que paga pensando na hipótese, porque a hipótese é obter lucro real. Mas aqui eu tenho uma depreciação acelerada, aqui eu tenho um incentivo do inovar alto para o meu setor, aqui eu tenho tal incentivo para o agro, aqui eu tenho um incentivo de não sei mais o quê. Isso para quem está no lucro real. Imagina quem está com até 4,8 milhões. É simples, aí que não tem esses 34% mesmo. E a norma jurídica é tudo o que compõe a hipótese para depois pensar o mandamento. E o mandamento nunca vai dar 34%. Então, esse não a gente pega as tabelas, né? E fala, nossa, o Brasil é o país que mais tributa corporações. Tanto não é assim. Que a gente está precisando criar adicional de CSL para cumprir o pilar 2 do BEPS da OCDE. Porque a OCDE não quer saber o número que a gente escreve na lei. A OCDE quer saber quanto é que a empresa está pagando realmente de tributo. Então, esse argumento não está correto. Um outro ponto é o seguinte: com toda a dificuldade da administração fazendária, eu concordo que ela não é simples, para evitar a tal que acontecia antes, né? Da exoneração dos dividendos, a tal da distribuição disfarçada de lucros e tal. Isso é realmente um problema. Que eu acho que hoje a gente tem tecnologia e qualidade na administração fazendária para não trabalhar como se estivéssemos em 95, mas é de fato um problema. Mas com tudo isso, eu não vejo muito sentido na gente dizer eu já tributei a pessoa jurídica, então não vou tributar a pessoa física. Porque esse argumento, conduzido logicamente ao paroxismo, vai terminar na ideia de imposto único, que a gente sabe que é uma tragédia, tanto econômica como jurídica como política, que nenhum país teve coragem de implementar. Cadeia produtiva, você vai tributando os signos presuntivos de capacidade contributiva na medida em que acontecem.
Então, esse argumento ele tem um problema lógico, que é pessoa jurídica é uma coisa, pessoa física é outra. E na medida em que a riqueza fosse acumulando, você tem que ir tirando porções. Mas ele tem um problema empírico também. Ninguém paga 34% de RPJ. Então, não sei se te satisfaz essa resposta. Muitíssimo obrigado. Sua pergunta é muito boa, porque esse tema, dessa maneira, tem circulado muito. E sabe como é que ele vai circular agora também? Na discussão do IRPF, que foi a conversa que eu estava tendo com a jornalista ontem. Todas as tabelas comparativas partem da premissa de que a alíquota marginal máxima no Brasil de IRPF é 27,5%. Tragam-me aqui alguém que paga 27,5%. Quando você faz a sua declaração de ajuste, sai lá a alíquota efetiva. A minha eu fico até com vergonha de falar. Eu acho que deu, com todas as deduções lá, deu ano passado 11%. Isso é alíquota de paraíso fiscal. É alíquota de paraíso fiscal. Não é 27,5%. 27,5% é lá, a alíquota nominal, tal, porque eu estou na faixa do 27,5%. Mas aí eu tenho a minha psicanalista, eu tenho a escola da minha filha, eu tenho. Né, todo mundo sabe como que isso funciona, a alíquota efetiva é pequena. E temos que começar a fazer o debate da alíquota efetiva. Porque agora, por exemplo, essa coisa do 10% é sobre isso que incide. Esse é um bom debate. Muito obrigado, viu, Hélio? Legal, professor. Vou passar para outra aqui. A pergunta é do Paulo Henrique do Nascimento. Um abraço aqui para o meu amigo. Professor Francisco Tavares, à luz das experiências internacionais e das suas percepções da sociedade e do Estado brasileiro, o que poderia ser feito pensando para que o processo de informação e conscientização da força do tributo seja melhor compreendida pela sociedade? Como convencer, as administrações tributárias de que educação fiscal é fundamental para a defesa da tributação e, por consequência, da democracia e do desenvolvimento? Nossa, outra pergunta maravilhosa, né? Eu orientei uma tese de doutorado, e até a pesquisadora ganhou vários prêmios e tal, fiquei super orgulhoso com isso, em que ela fez a seguinte pergunta. Todo mundo conhece, tem vários estudos, aliás, vocês aí, Vitor, na Febrafite, né, são referência mundial com o prêmio da educação fiscal e tudo mais. Vá aqui os meus parabéns para vocês. Mas todo mundo sabe que tem vários estudos em ciência da educação que dizem o seguinte: a exposição à educação fiscal não está correlacionada positivamente com maior índice de tax morale, não está correlacionada positivamente com sistemas mais progressivos, não está correlacionada positivamente com um aprimoramento da administração fazendária. Aí joga um balde de água fria, né? A gente fala, poxa, monitoraram essa política no mundo inteiro, avaliaram e não viram muito resultado. A minha orientanda, como boa cientista, não parou por aí, quis fazer mais perguntas. E ela falou assim: não, espera aí, qual educação? Correlação não é causalidade, não é isso? Mas não é só isso, né? Até que tudo bem, eu posso aceitar algum liame causal aí. Na verdade, uma falta de liame causal, né? Porque, enfim, é uma correlação negativa. Bem, dá para aceitar. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: qual educação fiscal? E ela vai dizer: olha, na teoria da educação, você tem a chamada educação bancária. Você fica depositando conhecimento na cabeça da criança. Você tem uma educação construtivista. E ela foi fazer experimentos muito, porque ganhou um monte de prêmio, não por acaso, porque muito bem controlados metodologicamente, de práticas com outras pedagogias da educação fiscal. Que é isso que vocês fazem lá na Febrafit. Vocês premiam não a educação fiscal, mas a boa educação fiscal, porque é o prêmio, para aquela que tem potencial para dar certo. E viu que o resultado, quer dizer, que os efeitos podem ser muito promissores. Mas não é qualquer educação. Você tem que ter uma proposta pedagógica que se preze. Essa é uma primeira questão. A segunda é a seguinte: o caso da Colômbia, recentemente, o caso dos Estados Unidos de 2008 para cá, que é o anverso daquele contexto da Proposition 13 na Califórnia, ali no final dos anos 70, depois da eleição do Reagan e do Economic Recovery Tax Act. Não, o caso dos Estados Unidos após 2008 e vários outros países que têm conseguido fazer reformas tributárias ou tematizar a questão fiscal com um horizonte progressivo indica que, além da educação fiscal, a melhor saída é a sociedade civil se apropriar do tema. E aí eu acho que o Brasil está muito longe disso.
Eu estudei movimentos sociais e ação coletiva por muito tempo lá na ciência política. Eu brinco que foram as minhas férias da tributação. Fiquei 6 anos estudando só isso, criei um núcleo de pesquisa, publiquei muito artigo em Qualis A1, fiz trabalho empírico. Aqueles protestos que aconteceram no começo dos anos 2010, eu acompanhei em loco, com verba de pesquisa, os protestos da Puerta del Sol na Espanha, eu estava lá. Eu acompanhei os da Grécia, como eu acabei de dizer para vocês. Eu acompanhei os do Brasil de junho de 2013. Eu acompanhei os protestos do Zuccotti Park, né, o Occupy New York. E uma coisa que fica muito claro na teoria contemporânea das mobilizações sociais é que nem tudo é só uma estrutura que vem do além. A atuação, o desejo, a agência, que é o termo que a gente usa em ciência social, dos setores interessados importa. Então, se as ONGs, se os sindicatos, se os movimentos sociais, se os grupos de bairro não começarem a discutir tributo e falarem, nossa, esse tema é chato demais, isso é coisa para contabilista, nada vai mudar. Porque eu insisto para vocês, enfim, eu advoguei para a empresa, né? Com todo o direito a fazê-lo, acho que as empresas têm o direito de defender os interesses delas, tá mais do que certo. Eles só pensam em tributo. Esse negócio deve ser importante. Então, eu acho que a sociedade civil tem que ter uma agência, tem que se despertar para o tema. Eu sei que é uma resposta que parece voluntariosa, mas infelizmente eu não tenho outra, e a história mostra que isso funciona. Legal, professor, só registrar aqui que o Erion, que foi quem perguntou lá do 30% do IR, para não pegar na pessoa física, ele falou que gostou muito da sua resposta. E a Conceição está dizendo que hoje é o Dia Internacional da Felicidade, que ela está se sentindo como na Finlândia. É, vou ler a pergunta aqui do Mauro, Mauro Pinto. Professor, comenta, ele pede para você comentar a seguinte frase: governar é encurtar distâncias. Governar é administrar pressões. Pois é, assim, duas coisas, né? Quanto à Finlândia, vocês sabem que os estados nórdicos, e a própria Europa Ocidental tem um livro muito interessante, de um autor chamado Gösta Spingin Andersen. Não sei se ele foi traduzido para o português, mas se fosse, seria algo como Os Três Mundos do Estado de Bem-Estar Social, e que ele vai discutir como é que esses estados deram certo. Se a gente olhar ali para o século XIX, começo do século XX, esses estados eram terrivelmente corruptos, com muita crise social, com muita desigualdade. E primeiro se desenvolveu um sistema fiscal que, inclusive, municiou o Estado com um aparato para combater os corruptos. Qual que é a diferença? Se você faz isso com um sistema fiscal, você tem que democratizar. Se você democratiza, aumenta a transparência. Se você aumenta a transparência, você combate a corrupção. Por isso que tem gente que fala assim, dá para desenvolver com ditadura. Sabe por que não dá? Por isso. Porque a ditadura vai sair arrecadando, não vai prestar contas e no fim vai pegar tudo para ela. Com democracia dá. Agora, essa história de que, primeiro eu vou ter o padrão moral do povo nórdico, porque aqui no Brasil todo mundo é bandido e não vai dar certo. Primeiro que tem um problema, a meu juízo, um pouco grave, que é pensar o seguinte, o nosso povo é pior do que aquele povo. Isso é complicado, dizer que um povo é melhor que o outro. Teve um cara que fez isso nos anos 30 lá na Alemanha e terminou mal essa história. Um povo não é melhor do que outro povo. Todo povo pode ser honesto, pode ser ordeiro, pode ser respeitador dos direitos. E bons estímulos institucionais, que a tributação comprovadamente é o maior de todos, permitem isso. É esse mesmo, Daniel. Não sabia que estava traduzido. É engraçado porque em inglês é three words. Eles trocaram economias por word. O mundo do tradutor é economia. Mas tá tudo bem. Vamos lá. A próxima. Eu posso ler de novo, professor Ah, Francisco, para você comentar a seguinte frase: governar é encurtar distâncias. Governar é administrar pressões. pois eu concordo. Assim, na teoria política contemporânea, basicamente a gente tem uma grande clivagem, né, entre quem entende que a política tem que negar o conflito, ela é um consenso de saída, e aqueles que entendem o seguinte: a política é o conflito. A diferença é que ela não é um conflito em que vale tudo. Vale matar, vale, sei lá, escravizar, vale colonizar. Mas é conflito. E nenhum campo da sociedade indica isso tão bem quanto a tributação.
Quando eu atendo o industrial, o setor de serviços fala: opa, não gostei. Quando eu atendo o agro, o industrial fala: poxa, mas espera aí, aqui vai me prejudicar. Quando eu redistribuo demais em favor dos mais pobres, pode ser que alguém que estava bem na outra situação fale: eu não vou gostar. No fim das contas, é uma composição sempre tensa e sujeita à mudança. Então, foi o que eu me referi, por exemplo, ao caso da reforma tributária da emenda 132. Muita gente não ficou 100% satisfeito, ninguém ficou 100% satisfeito, mas ninguém também disse isso daqui é a tragédia e o mundo vai acabar. O importante é o processo. Alguns de vocês se lembram, por que que eu resolvi no observatório não fazer modelo econométrico, tentando estimar os impactos da emenda 132, mas olhar, em vez de para frente, para trás, para o processo político? Porque se aquele processo político tivesse sido, em grande medida foi, em outras não, mas aí, né, suficientemente inclusivo, os efeitos redistributivos seriam positivos. Se não fosse suficientemente inclusivo, os efeitos não seriam. Então, eu concordo plenamente com essa assertiva. Na medida em que se administram pressões e o quão mais inclusiva é a composição do outcome em termos de norma jurídica ou de política pública, mais estável é o resultado. E, portanto, mais equânime é a sociedade. Se vocês quiserem entender, gente, economia e tributação, além dos modelos econométricos e das quantificações que são importantes, olhe para o processo político que deu origem às decisões de políticas públicas em economia e de política econômica. Tem um poder preditivo, explicativo, empírico, às vezes muito maior do que a quantificação matemática ou do que a modelagem para prognóstico. Exatamente por isso, né? Porque eu concordo demais com essa frase. Alci, eu acho que a gente conseguiu separar três perguntas, foi bacana, deu para contemplar. E aí eu vou me despedir aqui e passar a palavra para você encerrar, tudo bem? Beleza. Professor, um mito foi derrubado e temos elementos, essa é a ideia do curso, temos elementos para rebater esse tipo de mito, falácias, né, que não correspondem à realidade. O senhor falou da disputa é, de orçamento, a disputa com relação a determinado imposto ou não, né? Então, assim, num país nórdico como a Dinamarca, tem imposto alto, mas em compensação tem serviço público de qualidade, né? Aqui não, aqui há uma grande falácia, né? No sentido de colocar o imposto como algo que vai travar um roubo por parte do Estado, o que não é verdade. Né? E tudo permeia, em última instância, a questão da tributação, da fonte de renda. Né? A gente vai falar de educação, a gente vai falar de saúde, né, que representa 20%, 30%, quando tem uma dívida pública que é 50%, né, e drena tudo que é produzido na sociedade. Então, falamos sobre a questão do Estado, hoje falamos sobre o serviço público, sobre a ótica da sua fonte, né, necessária, e derrubamos mitos, e a próxima vez, a semana que vem, falaremos sobre quem leva adiante esse serviço público, quem se apresenta ao público, quem intermedia entre o Estado e o cidadão, que é o servidor público, e que deve ter noção, honra e compreensão dessa grande missão da qual ele faz parte, né, para que a gente possa ter um país, a gente possa emancipar a humanidade como um todo. Né? Então, agradeço professor Francisco, o Tetsu, o Amauri, Vitor Blins pela iniciativa do próprio curso, né, da desmitificação, e a paciência, a paciência e o compromisso que nós estamos tendo agora de compreender um pouco melhor essa mitificações para que a gente possa desenvolver um Brasil do ponto de vista bom para os brasileiros. Né? Muito obrigado, até a próxima. Valeu, pessoal. Vamos encerrar aqui a sala. Um abração para todo mundo. Até quinta que vem. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço.